Boa noite, irmãos. Nós vamos, graças a Deus, terminar o Salmo 68. Na verdade, ficou faltando só o finzinho mesmo, porque a gente já estava com o nosso tempo bastante espremido, né, na última semana, e a gente parou. Até daria para a gente fechar, mas sempre tem algumas coisas para a gente considerar ainda. Salmo 68, como a gente já viu, é um salmo difícil, sob muitos aspectos, mas é bom porque ele traz muitos ensinamentos para as nossas vidas. A gente pode recapitular, né? A gente viu que ele é um salmo, aqui, ó, deixa eu botar aqui só para a gente, é um salmo e cântico, né? Ele é um poema lírico. A gente viu que quando é um salmo e cântico, ele é um poema lírico que ele podia ser cantado ou falado, não é isso? As duas formas poderiam ser usadas. Não são todos os salmos que são assim. Sempre quando vem salmo e cântico, é porque ele foi feito com essa dupla finalidade, tanto para ser cantado quanto para ser falado. Geralmente os salmos eram cantados, né? É um salmo de Davi para um músico mor. A gente viu que ele vai falar sobre louvor a Deus, louvor, ação de graças a Deus, porque Ele é o nosso Salvador. E a gente viu que o Salmo faz muitas idas e vindas, a gente viu comparações, citações, né, referências, faz alusões à peregrinação do povo no deserto, aquele período dos juízes, e ele vai sempre destacando algumas coisas interessantes. Alguns autores dizem que este Salmo, talvez ele fosse usado nos momentos de procissão. Quando a gente fala em procissão, a gente pensa logo na Igreja Católica. A procissão é coisa da Igreja Católica. Mas, por exemplo, qual é o nome daquela música, Gilson? O pessoal da música não vale, né? Aquela música que toca geralmente quando entra, antes de iniciar o culto, é o quê? Processional. Processional vem de procissão. A ideia é essa mesmo, né? Só vai entrando, vai tocando processional. Então, era um salmo que era cantado ou falado nos momentos em que o povo ia em procissão. No Salmo 42, ele fala, né, o salmista fala assim: eu lembro quando nós íamos à casa do Senhor, multidões em procissão, ou seja, dirigindo-se à casa do Senhor. É aquele deslocamento cultico, é o deslocamento para o culto, para o louvor. Então também é chamado de procissão. Muitos autores vão dizer que este salmo ele era citado ou cantado nos momentos de culto. Quando a arca no deserto ela caminhava, a gente vê lá que Moisés, quando a nuvem andava, o povo só andava quando a nuvem se movia, né? A nuvem parava, o povo parava e acampava. Às vezes, a nuvem ficava parada por um ano, e o povo ficava ali um ano esperando. Às vezes parava num dia, armava aquele acampamento todo, no dia seguinte, a nuvem se movia, e o povo desarmava e ia atrás, né? Neste momento em que, quando a nuvem parava, Moisés dizia: venha o Senhor ser a proteção do teu povo, parafraseando. Quando a nuvem se movia, ele dizia: levanta-te, Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos. Então veja, nesse momento de deslocamento, o povo ia cantando. Não, claro, no deserto, não este salmo, porque é do período de Davi, é bem depois. Mas o povo tinha esse hábito de, nesses deslocamentos solenes, nessa movimentação solene, na ida ao templo, no caso de Davi, na ida ao tabernáculo, porque na época de Davi também não tinha o templo ele é feito por Salomão, mas sempre quando tinha esse deslocamento, existia essa chamada procissão. Talvez este salmo fosse cantado nessas ocasiões. Ele foi o hino, né, os versículos de 1 a 3, eles foram usados como hino de batalha das guerras de religião no século XVI. Século XVI é o século da Reforma Protestante. Depois da Reforma Protestante, que muitas igrejas foram sendo formadas, surgiram as chamadas guerras de religião, né, as guerras de católicos contra protestantes. E muitas vezes os protestantes usavam estes versículos como um hino, como um grito de guerra. Muito bem, a gente vai ler novamente o Salmo, só para a gente pegar o panorama todo, e depois a gente parou no versículo 28, não é isso? Não, versículo 27, a gente vai do 28 ao 35, e a parte bem tranquila aqui, que é o final do Salmo. Diz assim: levante-se Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Que eu falei, provavelmente, não é que Moisés fazia referência a este Salmo,
porque o salmo não existia na época, mas provavelmente o salmista está fazendo referência às palavras de Moisés. Levante-se Deus e sejam dissipados os seus inimigos, fugirão de diante dele os que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, Selá, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. Até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansado. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, fizeste provisão da tua bondade para o pobre. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos tenhais deitado entre redis, contudo sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, e as suas penas de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como a neve em Salmão. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Selá. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus o Senhor pertencem os livramentos da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Disse o Senhor: eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos e no mesmo a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles, os príncipes de Judá com seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. O teu Deus ordenou a tua força. Fortalece, ó Deus, o que já fizeste para nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende asperamente as feras dos canaviais, a multidão dos touros com os novilhos dos povos, até que cada um se submeta com peças de prata. Dissipa os povos que desejam a guerra. Príncipes virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor, Selá, aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade. Eis que envia a sua voz, dá um brado veemente. Atribuí a Deus fortaleza. A sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Muito bem. O Salmo termina, a gente vai ver que ele termina com uma exaltação, uma explosão de louvor. A gente parou no versículo 27, que a gente viu a questão das tribos, o pequeno Benjamim, que é pequeno, mas dali veio o rei Saul. A gente viu Judá, que é a tribo real, da onde vem Davi. Zebulon, é isso, que Zebulon era a tribo que habitou junto aos mares, a tribo dos comerciantes. E Naftali, que é a tribo dos grandes oradores, dos poetas, os que discursavam muito bem. Isso a gente está lá em Gênesis 49, falando de Zebulon e Naftali.
A gente viu também que quando Jesus vem, Zebulon e Naftali, eles habitavam num lugar onde depois ficou sendo conhecido como Galileia, né? Foi um lugar onde, porque existia comércio portuário, porque existiam grandes oradores, houve um afluxo de pessoas muito grande, muita gente foi para lá e muitos povos pagãos ficaram ali, tanto que passa a ser chamado de Galileia dos gentios. É ali que Jesus vem. O povo de Zebulon e Naftali, que andava em trevas, viu uma grande luz. Muito bem, aí no versículo 28, ele diz assim: o teu Deus ordenou a tua força, fortalece, ó Deus, o que já fizeste para nós. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Quem achar pode ler. Abacuque 3, 2. Abacuque 3, 2. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Fortalece, ó Deus, o que já fizeste para nós. Só Deus pode nos fazer ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Quando Jesus encontra aquele homem que tinha a mão mirrada, né, que ele não podia mover a sua mão, Jesus fala para ele o quê? Estende a tua mão, não é? Mas o camarada tinha a mão mirrada, ele não conseguia fazer isso. Mas Jesus fala para ele, estende a tua mão. Quando Jesus vai curar aquele paralítico, ele fala assim, levanta, toma o teu leito e anda. O camarada era paralítico, né? Qualquer um que não fizesse isso por ordem divina direta, estaria debochando, né? Levanta, toma o teu leito e anda. O cara é paralítico. Lázaro está morto, 4 dias, cheirando mal. Jesus chega e grita, Lázaro, vem para fora. Percebe? É só Deus que é capaz de nos fazer ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Pelos nossos próprios recursos, não somos capazes. E Deus mostra o seu poder, é isso que Ele pede aqui, ó, fortalece, ó Deus, o que já fizeste para nós. É a mesma coisa que Abacuque, aviva a tua obra no meio dos anos. Nós precisamos ser avivados. Nós precisamos de um avivamento, mas nós podemos produzir avivamento? Não. É Deus quem promove o avivamento. Aliás, existem muitos pregadores ao longo da história, isso não é coisa de agora, ao longo da história, muitos foram chamados de avivalistas, né? Fulano é um avivalista, que produz avivamento. O mais famoso deles, mais antigo, foi Charles Finney. Charles Finney, ele foi um camarada que ele criou o chamado Banco dos Aflitos. Depois mudou para Banco dos Interessados. Quando acabava o culto, ele falava, você que está aflito, tal, senta nesse banco aqui que depois a gente conversa. E aí ele vai lá e depois surgiu o sistema de apelo. O sistema de apelo foi Charles Finney que implementou. Agora veja, Charles Finney, ele pregou numa região muito grande dos Estados Unidos e produziu aquilo que chamava de avivamento. Ele dizia textualmente que nós, se observarmos algumas regras, alguns comportamentos básicos, nós somos capazes de produzir um avivamento. Mas isso não é verdade. Porque o avivamento, o que é um avivamento? Avivamento é uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Billy Graham foi um chamado também avivalista, né? Pregou as campanhas de Billy Graham, as cruzadas e tal. Mas veja, ninguém produz avivamento. Você pode pregar, você pode fazer a série de conferências, você pode fazer cultos evangelísticos, seja lá o que for. Se Deus não agir, se o Espírito Santo não tocar, não acontece. Pode até acontecer aquilo que Charles Spurgeon gostava muito de falar de conversões espúrias. O que são conversões espúrias? Conversões que não são autênticas. Não é que a pessoa está mentindo. É pior. É quando a pessoa ela acha que está convertida. Pastor Jogli dizia, na igreja tem muita gente que está crente, que é crente. A pessoa acha que está.
porque ela foi e ela ouviu alguma coisa que mexeu, e ela sentiu uma emoção, e ela foi, muitas vezes, né, geralmente na hora do apelo tem aquele momento da música, e a música vai tocando, e aí você vai falando, e muita gente levanta a mão. Quando eu era adolescente, tinha um camarada lá na minha igreja, que todo domingo ele se convertia. Era um negócio impressionante. Todo domingo o pastor Marins fazia apelo, ele ia lá na frente, chegava lá, ajoelhava aqui, ó, ajoelhava, chorava e tal. Na segunda-feira estava no botequim de novo. E já começava na segunda, não esperava nem a terça não, para descansar. Segunda-feira ele já estava lá. Na terça ele batia na mulher, na quarta ele arrumava briga na rua, na quinta ele ficava em casa, sexta eu não sei o que ele fazia, nem sábado, domingo ele aparecia na igreja e se convertia de novo. Né? Todo domingo, e o camarada... Então veja, eu não estou dizendo para os irmãos que fazer apelo é pecado. Pastor André, você faz apelo? Não, eu não faço, os irmãos já viram que eu não faço. Não tenho esse hábito de fazer. Durante um tempo na minha vida eu fiz, depois eu parei de fazer por entender que não é o caso. Não é pecado fazer apelo. O que eu estou dizendo é que o avivamento ou a conversão, ela só acontece pelo poder do Espírito Santo. Nós não podemos produzir isso na vida de ninguém. Deus que manda, levanta, toma a tua cama e anda, e o camarada levanta, estende a mão, Lázaro vem para fora. Aliás, dizem que Jesus, quando chegou na beira do coisa de Lázaro estava numa rocha, né, dentro de uma caverna, e na verdade aquilo ali é um cemitério, então são várias entradas de caverna e tem um monte de gente enterrada ali. E aí Jesus falou, Lázaro vem para fora, porque se ele dissesse só, vem para fora, vinha todo mundo. E Jesus foi ali para ressuscitar só um. Então veja, é só Jesus que pode fazer, é só Deus quem pode fazer isso. Quando o salmista pede, fortalece, ó Deus, o que já fizeste para nós, é exatamente isso. Senhor, tu nos salvaste, então aviva o meu coração. Existem coisas que nós devemos fazer? Claro. Nós temos que Tem gente que fala que é provocar a bênção, né? Tem que provocar a bênção. Eu não vejo isso na Bíblia, não. Nós temos que nos colocar no caminho da bênção. O que é se colocar no caminho da bênção? Se colocar no caminho da bênção é você estar nos cultos, é você ler a palavra, é você buscar a Deus, é você orar, é você clamar, é você insistir. E aí o Espírito Santo vem e faz a obra na sua vida. Mas, na verdade, nós não somos capazes de fazer. A nossa oração tem que ser essa, fortalece aquilo que o Senhor já fez por nós. Pedir a Deus que a cada dia fale ao nosso coração, que a cada dia toque em nós, que a cada dia fale ao nosso espírito, para que nós sejamos transformados pela palavra. Quando Ezequiel, ele chega lá no Vale de Ossos Secos, né? Aí o que acontece? Profetiza aos ossos secos. E aí Ezequiel profetiza. Ele profetiza aquele movimento de ossos e tal, e aí os corpos se cobrem de nervos, de carne e tal, de pele, mas eles continuavam mortos, não é? Quando é que aqueles corpos levantaram? Quando o Espírito veio sobre eles. Então o que o salmista está dizendo é o seguinte, se Deus não agir nas nossas vidas, nós não damos um passo na nossa caminhada espiritual. É preciso que Deus faça aquilo que Ele mesmo quer que nós sejamos. Pois o versículo 29 diz assim, por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presente. Aqui há uma profecia dupla. Em primeiro lugar, ele está falando sobre a profecia da soberania de Davi. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presente. Davi, ele sente o desejo de construir o templo. Ele começa a juntar recursos, não é isso? Ele vai juntando recursos. No final da vida dele, ele dá do seu próprio tesouro particular, ele recebe a planta, ele passa isso para Salomão, porque Deus diz para ele, você não vai construir o templo. Eu vou te dar um filho, não é isso? O seu filho, você já lutou muitas guerras, derramou muito sangue, você não vai construir o templo. Eu vou te dar um filho, esse filho será pacífico, e o nome de Salomão significa exatamente isso, pacífico, né? Salomão é Shlomo, que é de onde vem Shalom, é a expressão para paz. Então, Salomão é pacífico. Salomão, quantas guerras Salomão lutou? Alguém sabe? Mais ou menos?
Quem acha que foi mais de 5? Quem acha que foi menos de 5? Quem não acha nada? Nenhuma. Ela falou aqui, nenhuma. Salomão, Davi foi rei durante 40 anos. Foi uma guerra atrás da outra, uma batalha atrás da outra. Salomão foi rei por 40 anos. Nenhuma. Davi deixou tudo preparado. Quando Salomão, ele é elevado à posição de rei, quando ele é coroado rei, o reino está em paz. Os povos, eles vêm trazendo tributos. Se você ler lá no livro dos reis, o que se trazia para Salomão era absurdo, todos os anos. Só os gastos do palácio ali todo dia eram não sei quantos bois, eram toneladas de carne para sustentar aquele bando de gente. Mas os povos vinham trazer tributo, eles traziam ouro, pedra preciosa, traziam macacos, né, pavões, um monte de coisas exóticas. Alguns dizem que da onde vinham esses macacos? Alguns dizem que era do Brasil, né, porque aqui era floresta, né, floresta tropical Brasil, Equador, América do Sul. Alguns dizem que as expedições de Salomão chegaram tão longe. Não sei. Se chegaram, eu não sei. Fato é que foram, com certeza, até a África, que fica muito mais perto do que a América do Sul. Mas o fato é que ele recebia esses tributos. Tem um texto que diz assim, tem um versículo que diz que o peso do ouro que se trazia a Salomão todos os anos era de 666 talentos de ouro. Um talento, geralmente, é entre 34 e 50 quilos. Se você considerar um talento 50 quilos de ouro, multiplica 50 vezes 666. Quanto ouro Salomão não recebia de tributo todos os anos? Tinha um camarada numa igreja lá no Engenho Novo, lá perto do Colégio Pedro II, na Rua Barão de Bom Retiro, igreja Crescendo em Graça. E o pessoal da igreja dele começou a fazer um monte de tatuagem. E a tatuagem era 666. Eles tatuavam 666 no braço. E eu cortava o cabelo com um camarada lá, que ele entrou para essa igreja. O cara já tinha sido budista, já tinha sido mórmon, testemunho de Jeová. Aí um dia ele falou para mim, pastor, agora eu sou crente. Eu falei, da onde? Dali. Eu falei, porra, cara, você já andou tanto lugar errado e continua errado. Ele tatuou 666. Por quê? Por causa desse versículo. Que o camarada lá, que se dizia o Cristo reencarnado, olha só, o Cristo reencarnado, ele dizia que 666 não é o número da besta, é o número da bênção. Porque Salomão recebia 666 talentos de ouro. E se você botar isso no seu braço, Deus vai te abençoar também. E ele tinha no site da igreja dele, agora saiu do ar, tinha lá no site que ele dizia que era o dia que ele ia se manifestar em glória, esse Jesus. Ele falava que ele era o Jesus. E ele ia se manifestar para o mundo todo ver. Você entrava no site, era contagem regressiva. Faltam 1.225 dias, de tantas horas. E foi. Quando faltava mais ou menos 300 e poucos dias, ele morreu de cirrose, de tanto que ele bebia. O Jesus reencarnado morreu de cirrose. Morreu de cirrose. A igreja entrou em briga lá, porque a mulher dele, não sei se ela agora era a Crista reencarnada, sei lá o que ela achou que ela era, mas alguém lá da liderança achou que era ele, e aí acabou a igreja. Mudou o nome, agora tem um outro nome lá, não sei quem é que manda naquela encrenca. Mas vejam como é que as pessoas vão torcendo a palavra de Deus e elas fogem daquilo que Deus está dizendo. O que a Bíblia diz é o seguinte: por amor, aqui, do teu templo, em Jerusalém, os reis te trarão presente. Essa é uma profecia, como eu falei, de duplo alcance. Em primeiro lugar, está falando do templo de Salomão que viria. Em segundo lugar, o templo é onde se manifestava, no Velho Testamento, o quê? A glória de Deus. A arca do templo estava ali, não estava? A arca de Deus ficava no templo, ela ficou no tabernáculo, depois ela é colocada no templo. No templo você tinha o pátio dos gentios, é isso? O pátio ali onde as pessoas entravam. Aí você tinha o pátio dos sacerdotes, que é onde os sacerdotes entravam para oferecer aquele sacrifício, a pessoa ia lá, levava o sacrifício, eles lavavam e tal. Aí você tem o lugar santo e você tem o santo dos santos, atrás do véu.
Esse véu, já tive a oportunidade de falar para os irmãos, quando a gente fala em véu, a gente pensa em quê? No véu de noiva, né? Uma coisa fininha. Não, não era. O véu eram cortinas muito grossas, que 2 cavalos, cada um puxando para um lado, teriam dificuldade em rasgar aquele véu. Tá? Ele tampava, escondia ali, onde as pessoas não podiam entrar. Quem entrava ali? O sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação. Ele entrava para oferecer sacrifícios por ele mesmo e pelo povo. Quando você lê Hebreus, você vai dizer o quê? Jesus é o nosso sumo sacerdote. Quando diz que Jesus entrou no Santo dos Santos, é que Jesus faz esta mediação por nós. Só que ele faz isso de forma permanente, de forma perfeita. Quando Jesus morre, o que acontece? O véu que separava, já não separa mais. O véu se rasga de cima a baixo. É importante isso, é de cima para baixo, porque é Deus vindo, né, em direção ao homem. É sempre Deus quem toma a iniciativa, desde o Éden. Quando o homem peca, eles escutam Deus chegando, eles se escondem e Deus vai em busca deles. Adão, onde estás? Não é isso? Então é Deus que vem em direção ao homem. Esse véu, essa arca, a partir dali, ela perde o seu valor. E, na verdade, aonde foi parar a arca, irmãos? Está em Xerém. Não. Então, onde foi parar a arca? Podem falar. Hã? Monte Moriá? Não. Aonde foi parar a arca? No Monte Arará? Não. Nos Estados Unidos? Não. Aonde foi parar? Ninguém sabe, irmãos. Ninguém sabe. No filme do Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida. Não é isso? Foi parar lá em Hollywood. Aquela arca, ela era um objeto sagrado no período do Velho Testamento. Por quê? Porque ali se manifestava a glória de Deus, a Shekinah. Ninguém podia tocar na arca. Quando a arca chega em Bet-Semes, os moradores de Bet-Semes, eles olham dentro da arca e eles são consumidos. Quando Davi quer levar a arca de volta para Jerusalém, ele faz isso de forma errada, porque ele coloca sobre um carro puxado por 2 bois novos. Ele faz tudo com o maior cuidado. Uzá e Aiô, eles estão conduzindo aquela carruagem com os bois. Os bois tropeçam na eira de Nacon, né? Quando chega ali no campo de Nacon, os bois tropeçam, a carroça começa a tombar e a arca vai cair. Uzá, para segurar, para evitar que a arca caia, ele põe a mão na arca. O que acontece com Uzá? Ele morre ali. Davi chama aquele lugar de Pérez Uzá. Pérez significa separação, rompimento. Naquele lugar, Pérez foi rompido. O hebraico dá a entender que um raio o partiu ao meio. A Bíblia não diz isso com toda clareza, mas a construção do hebraico dá a entender isso. Pérez Uzá, rompimento de Uzá. Davi fica triste e depois ele entende por que aconteceu isso. Porque Deus havia dito que a arca não deveria ser carregada em carros. Ela tem que ser carregada como? Tinha as argolas ao lado da arca, os varais, e eram carregados no ombro dos sacerdotes. Sacerdotes coatitas. Isso é importante. Quem são os coatitas? Gerson, os filhos de Levi. Gerson, Coate e Merari. Os coatitas eram aqueles designados que poderiam carregar a arca e tocar nos apetrechos sagrados do santuário. Por que isso é importante? Porque Deus tem que ser adorado nos termos que Ele estabelece. Não é do jeito que eu quero. Existe a forma correta de me aproximar de Deus. Não é que hoje tem que ter o ritual correto, a música tal, não é isso. Mas é a atitude de submissão à vontade de Deus. Eu não posso chegar diante de Deus de qualquer maneira, querendo impor, querendo determinar, decretar, tomar posse, essas doideiras que as pessoas falam. Não, a minha posição não é determinante, a minha posição é suplicante. E aí o que acontece? Essa arca ela é levada para lá. Quando no templo já de Salomão, depois da época que depois Jesus morre e volta para o céu, no ano 70, Jerusalém foi destruída. Foi? Quando Jerusalém é destruída, o templo é destruído. Muito provavelmente, a arca foi levada pelos romanos. Mas, pastor, por que
que se Aiô, com boas intenções, tocou e foi consumido, se os moradores de Bet-Semes olharam dentro da arca e foram consumidas, por que aqueles romanos ímpios levaram a arca e Deus não fez nada? Por quê, irmãos? Isso mesmo você está pensando. Por quê? O Espírito não estava dentro da arca. Jesus já havia morrido, ressuscitado e voltado para o céu. Perdeu aquele valor. Entendem isso? Para o povo entender exatamente o que a Jesus falou, o Espírito não está, Deus não está limitado àquele lugar. E o sacrifício de Jesus foi completo, foi pleno, foi perfeito. Jesus, quando morre, antes de morrer, qual é a sua última palavra? Suas últimas palavras? Está consumado. Está completo. Tudo que tinha para ser feito, eu fiz. Não precisa mais da arca, não precisa mais do templo. Jesus, antes do seu ministério mesmo, ele tinha dito, destruam esse templo, em 3 dias eu vou reconstruir. As pessoas falavam, como é que você vai reconstruir esse templo em 3 dias? Ele estava falando do templo do seu corpo, que ele ressuscita no 3º dia, não foi? Agora o templo somos nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Qual é a profecia aqui? Bom, uma foi a de Salomão, a outra foi, virão presentes. Jesus Cristo será adorado por todos. Em Ageu, diz que virá o desejado de todas as nações. Essa expressão desejado de todas as nações, ela aparece na versão revista e corrigida, na versão revista atualizada, na versão fiel, na Bíblia de Jerusalém, na Padre Matos Soares, na tradução de Figueiredo, na tradução brasileira, em algumas outras vai dizer, virão as riquezas de todas as nações. Mas a melhor tradução nesse sentido é o que diz literalmente, o desejado de todas as nações. E aí, a profecia aqui é com relação aqui, a Jesus Cristo. Jesus é o desejado de todas as nações. Todos virão, todos se prostrarão, todos adorarão. Davi aqui faz uma profecia a curto prazo, que é o filho dele que vai ver o cumprimento disso, e a longo prazo, na volta de Cristo. Perguntinha de concurso, quando é que a arca aparece novamente? Ela sumiu. A gente vai vendo da arca e tal, depois a gente não vê mais. Na descida do Espírito Santo? Não. Quando é que a Bíblia fala da arca de novo? Em Apocalipse. Em Apocalipse, a arca aparece lá novamente. Por quê? Porque o céu, diz o Senhor, é o meu trono, é o lugar da minha habitação. A arca vai aparecer em Apocalipse novamente, demonstrando que ali agora é o trono de Deus. Ali Deus habita, ali está tudo pleno, tudo perfeito, tudo completo. Veja, irmãos, Davi, ele é profeta também. Ele é rei, é sacerdote, e ele é profeta. E ele aqui está apontando para a soberania de Salomão, para a soberania do Cristo que viria. Não me digam que no Velho Testamento não fala de Jesus. Muito bem, versículos 30 e 31, eles dizem assim, repreende asperamente as feras dos canaviais, a multidão dos touros com os novilhos dos povos, até que cada um se submeta com peças de prato. Dissipa os povos que desejam a guerra. Príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. O que significa aqui as feras dos canaviais? Tem 2 interpretações principais. Uma delas é que fala de inimigos poderosos. Está falando de inimigos poderosos. Fera do canavial geralmente se refere a quê? Crocodilos. Crocodilo era um dos símbolos principais do Egito. Sempre quando o povo de Israel fala de opressão, fala de inimigos poderosos, no Velho Testamento, eles fazem referência ao Egito. Egito é símbolo de escravidão, Egito é símbolo de opressão.
Foi lá que o povo ficou no cativeiro durante 430 anos. Quando fala Deus repreende as feras canaviais, pode estar fazendo uma referência ao Egito. E aí ele diz assim, multidão dos touros com os novilhos dos povos. Qual era o país da antiguidade que tinha como símbolo um touro? Não. Havaí? Não. Argentina? Não. Alemanha? Não. Quem falou a Síria? A Síria. Muito bem, Cristiano. A Síria. Um touro alado dos assírios. Era o símbolo dele. O que o salmista está dizendo é o seguinte: inimigos poderosos não são poderosos o suficiente para que possam oferecer resistência ao Senhor. Ele até fala da Etiópia, né? Quando a gente fala em Etiópia hoje, a gente pensa num lugar muito pobre, né? Na década de 80, tinha aquela imagem daquelas crianças da Etiópia, né? Aquelas crianças magérrimas, morrendo de fome e tal. A Etiópia hoje é um lugar muito pobre, mas não foi sempre assim. Quem foi que reinou desde a Índia até a Etiópia? Assuero. 127 províncias, da Índia até a Etiópia. Etiópia é um lugar paupérrimo hoje, mas o solo da Etiópia, como aliás da África de maneira geral, é riquíssimo em quê? Minerais, né? Tem muito ouro na Etiópia, na África. Tem muito ouro, e a briga ali é um negócio horroroso. Na Etiópia, existe uma coisa chamada topázio. A Bíblia fala do topázio da Etiópia. E era um reino riquíssimo na época do Velho Testamento. Eles produziam, naquela época já, topázio, e a exportação e o comércio de topázio era algo que trazia riquezas inimagináveis para aquelas pessoas que lá viviam. Os povos da África, eles já foram riquíssimos, praticamente todos eles. Hoje vivem na miséria, por causa de política, uma série de questões aí, mas já foram riquíssimos. No Velho Testamento, eram povos muito ricos. E aí veja, o que o salmista está dizendo é o seguinte: príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Quer ver uma coisa interessante? Em 1990 e alguma coisa, aconteceu um avivamento espiritual na Etiópia. Sabiam disso? O número de conversões lá foi muito grande. Igrejas grandes e fortes foram estabelecidas naquele local. Alguns vão dizer que provavelmente é isso aqui. A Etiópia cedo estenderá as mãos para Deus. Ainda que não seja, de qualquer maneira, quando a Etiópia começa a empobrecer, e aí já bem para cá, não tem nada a ver com o período do Velho Testamento, quando por causa da política e todas as coisas, aquelas guerras na África, porque as guerras na África entre aqueles povos são guerras tribais, são várias tribos, né, brigando entre si, e com as grandes potências estimulando isso, né, vendo arma para você, para atacar ela, vendo arma para ela, para se defender de você. Vocês guerreiam, depois eu vou lá e vendo remédio, porque está todo mundo doente, todo mundo morrendo. Eu vou lá e construo hospitais para vocês, porque vocês precisam disso. Eu sou muito bonzinho. É assim que funciona. A política internacional é um negócio terrível. Mas são tribos brigando entre si. E por causa disso, quando a Etiópia começa a enfraquecer, eles começam a clamar, porque eles perdem o seu poder e a sua riqueza. Nesse sentido, eles estendem a mão para Deus, porque eles pedem socorro. De qualquer maneira, Deus repreende fera de canaviais, multidão de touros, Etiópia, ricos, fortes, poderosos, todos eles têm que se sujeitar a Deus. É esse o teor da profecia. Muito bem, os versículos de 32 a 35, eu falei, eles são uma explosão de louvor. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Selá é a última pausa do Salmo. Por quê? Por causa de tudo que ele falou antes. Ele vai relembrando aquela caminhada pelo deserto, ele vai relembrando o período dos juízes, os livramentos, né, as profecias, a questão das tribos de Israel, tudo isso, e aí ele fala, povos da terra, né?
reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. E aí ele vai enfatizar, vamos cantar, aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade. Eis que envia sua voz, dá um brado veemente. Atribuir a Deus fortaleza, reconheçam a fortaleza de Deus. A sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Irmãos, Israel, mesmo no seu período de maior plenitude, quando ele estava na época de Salomão, que foi o período de maior riqueza do povo de Israel, ele nunca foi um reino tão grande assim, geograficamente falando. Hoje ele é mínimo, né? O país de Israel hoje não é mais um reino, o país de Israel é do tamanho do Sergipe. Se você olhar lá no mapa do Brasil, Sergipe tem 21 mil quilômetros quadrados. Israel tem 21 mil quilômetros quadrados. Pequenininho, pequenininho. Ele cabe dentro de São Paulo fácil, mais de uma vez. Se você considerar o Amazonas, Belém e tal, várias vezes. É pequenininho. No seu período maior, de maior grandeza, em que ele dominava, né, aquela região e todo, geograficamente nunca foi muito grande. A promessa de Deus, e eu já falei para os irmãos sobre a bandeira de Israel. A bandeira de Israel ela é uma bandeira branca, ela tem a estrela de Davi, né, representando a casa de Davi, e tem duas faixas azuis, não tem? Aquelas faixas azuis, elas significam o rio Nilo e o rio Eufrates. O que está no meio é a terra que Deus prometeu a Israel e que Israel nunca ocupou. Mesmo no seu período de maior grandeza, Israel nunca ocupou aquela terra toda. Por quê? Porque Deus falhou na sua promessa? Não. Porque o povo se afastou de Deus. Mas existe a promessa de que Israel vai ocupar todo aquele território. Se você olhar no mapa de hoje, o território entre o rio Nilo e o rio Eufrates inclui ali Jordânia, Líbano, Síria, aqueles países todos ali ao redor. Por isso que o que eles mais querem é tirar Israel dali. É aquela briga eterna ali da Palestina, das colinas de Golã, as os territórios ocupados, aquela brigalhada toda. Só de olhar para a bandeira de Israel, os palestinos têm raiva. Egito, fica todo mundo ali naquela região. Aí você vai entrar no aspecto de escatologia, estudo das últimas coisas, e a gente não vai falar disso, não é objetivo. Mas alguns intérpretes vão dizer que vai chegar o momento em que Israel vai dominar toda aquela terra. Quando seria isso? No período do milênio. Aí você tem que saber se você é pré-milenista, pós-milenista ou amilenista. E a gente não vai falar disso. Não é o objetivo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus estabeleceu promessas. Existem dois tipos de promessas na Bíblia: promessas incondicionais e promessas condicionais. As promessas incondicionais são aquelas que Deus cumpre e vai cumprir, independente de qualquer coisa. Jesus disse que viria o Messias. E veio. A Bíblia diz que Jesus Cristo voltará. E vai voltar. Essas são incondicionais. Mas muitas promessas para Israel, elas foram condicionais. A gente vê isso no Velho Testamento. Se vocês andarem comigo, se vocês cumprirem os meus estatutos, se vocês não se desviarem da minha palavra, se vocês forem fiéis, não é isso? Então, eu farei assim. Se não, eu vou fazer de outra forma. Essas promessas condicionais, se você for perceber, ao longo da história bíblica, o povo de Israel perdeu quase todas elas. Por quê? Por causa do pecado. O que o texto está dizendo é o seguinte: Deus, ele cumpre as suas promessas condicionais baseado naquilo que nós fazemos como resposta. Expressão que a Jesus sempre usa no final do culto, né? Qual é a resposta que nós vamos dar ao Senhor?
muitas vezes nós não somos abençoados e a culpa é nossa. Porque Deus está mais disposto a nos abençoar do que nós estamos dispostos a ser abençoados, por incrível que pareça. Existem coisas que Deus fará independente de qualquer um de nós. Ele não fez a promessa a Abraão. Essa promessa a Abraão foi uma promessa incondicional. Porque, veja, Isaac deixou a desejar. Jacó nem se fala. Jacó fez tudo para perder as bênçãos, não fez? E Deus abençoou. Promessas incondicionais. Agora, as promessas condicionais dependem do nosso comportamento. E às vezes nós perdemos bênçãos. Eu não estou falando só de bênçãos materiais, eu estou falando de bênçãos espirituais também. Oportunidade de crescimento, oportunidade de desenvolvimento espiritual nós perdemos por causa da nossa postura. Mas ele diz, atribuir a Deus fortaleza, reconheçam a força de Deus. E aí ele diz assim, ó Deus, ele termina dizendo, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Sendo pequenos, sendo fracos, sendo frágeis, é Deus quem nos abençoa. E quando diz abençoa desde os teus santuários, é que existe uma lei no mundo espiritual, vamos dizer assim, que quando nós adoramos a Deus, daquele lugar a bênção se espalha. E não é assim. Pensa na igreja aqui. A igreja é pequena. Mas quantas pessoas ao longo desses 71 anos, que não são membros, nunca foram membros desta igreja, mas entraram aqui, de uma forma ou de outra foram abençoadas, e ao sair daqui abençoaram outras pessoas. Desde os teus santuários. A gente não sabe o alcance daquilo que a gente faz para o Senhor. Às vezes você fala com uma pessoa e aquela pessoa se converte e nunca veio na sua igreja. Ela está em outra igreja. E lá ela se torna uma bênção para alguém, ou se torna um pastor, um missionário, uma professora de crianças, alguém que vai ajudar na igreja de alguma outra forma. Isso vai alastrando. Aonde Deus é adorado, daquele lugar, as bênçãos se espalham. E é isso que a gente precisa cultivar em nós. É a visão de reino, não é visão de feudo. Nem sempre eu vejo resultados aqui. Quando a Inglaterra entrou no período de avivamento, na época de George Whitefield, John Wesley, Charles Wesley, 50 anos antes, os pastores, os pregadores, eles pregaram e ninguém se convertia. George Whitefield chega a dizer que quando ele era criança, ele via pastores maravilhosos pregando sem que ninguém fosse convertido. Por quê? Primeiro, porque é Deus quem faz. Segundo, existe o tempo de semear e existe o tempo de colher. Paulo vai dizer para os coríntios, um semeou, o outro colheu, mas é Deus quem deu o crescimento. E aí fica para nós uma palavra de estímulo para que nós não desanimemos na obra do Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ainda que você não veja os resultados. O autor aos Hebreus diz que Deus não é injusto para se esquecer daquilo que a gente faz. Então que esse salmo possa nos levar a pensar no reino, adorar a Deus, relembrar dos grandes feitos, entender o poder de Deus, atribuir a Deus essa fortaleza e lembrar que aquilo que nós fazemos para Deus pode ter um alcance que a gente não é capaz sequer de imaginar. Mas Deus vê todas as coisas e Ele recompensará. Amém? Salmo difícil, né? 69 é mais tranquilo. Fiquem tranquilos. Semana que vem, se Deus quiser, a gente continua.